Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, mais um momento onde vamos aprender da palavra do Senhor, mais um dia onde vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Toda manhã é assim, toda manhã iniciamos o dia na presença de Deus, para receber dele direção, ensinamentos para a nossa vida, para nos alimentarmos, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos ser conduzidos pelo Senhor nesse novo dia que Ele está colocando diante de nós. Vamos aprender mais do Senhor hoje, que o seu coração esteja como terra fértil para receber aquilo que o Senhor tem para o nosso dia hoje. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Rose. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Irla. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Que Deus os abençoe. Vamos começar mais um dia. Como é bom, né? Quando Deus nos acorda é uma nova oportunidade, como eu sempre falo, é um recomeço. Quando a gente acorda de manhã, Deus está dizendo: ei, levanta porque os planos continuam de pé. A obra ainda não acabou. Vamos viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Bom dia, Vilma. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia de devocional, né? Queridos, o som tá bom? Já vou perguntar antes que eu me esqueça, né? Às vezes o som dá algum problema. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Obrigado, Cláudia. Bom dia, Mônica, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Obrigado, Vilma. Obrigado, queridos. Vamos lá. Obrigado, Ila. Queridos, hoje eu vou falar de um assunto muito profundo, no sentido do que Cristo fez por nós. Eu confesso que é um assunto que me emociona muito, sempre que eu falo desse assunto. E ontem eu estava meditando na palavra de Deus e orando a Deus. E meditando na palavra de Deus e conversando com o Senhor, a cruz de Cristo veio na minha mente. O que Jesus Cristo fez naquela cruz. O que Jesus Cristo foi capaz de fazer naquela cruz. Bom dia, Mira, seja bem-vindo. Bom dia, Marisa, seja bem-vindo, querida. Bom dia, Meire, seja bem-vindo. Meire Martins, seja bem-vindo. Vocês todos, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. A cruz de Cristo, ela foi um marco na história humana. Foi uma decisão unicamente de amor, foi uma decisão de resgate, foi uma decisão de justificação, foi uma decisão de transformação. E hoje eu vou falar isso, vou falar um pouco sobre a cruz de Cristo. E o tema da nossa conversa de manhã agora, o tema do nosso devocional é o que eu vejo na cruz de Cristo, o que a gente enxerga na cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz, que é o maior símbolo do cristianismo, quando a gente olha para a cruz, o que a gente enxerga nela? Quando você olha para uma cruz, quando você olha para um crucifixo, por exemplo, tem gente que tem crucifixo, né, como colar, tem gente que tem crucifixo na parede, tem gente que ainda está crucificando Jesus Cristo. Às vezes você olha um crucifixo, está lá Jesus Cristo pendurado, né, a imagem. Na verdade, a cruz está vazia. Entenda uma coisa,
antes da gente entrar no devocional. A manjedoura, grave isso que eu vou dizer. A manjedoura, onde tinha um bebê, onde Cristo foi colocado quando nasceu, a manjedoura está vazia. A manjedoura está vazia. O sepulcro, a cruz está vazia. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais na manjedoura, a manjedoura está vazia. Ele não está mais na cruz, a cruz está vazia. No túmulo, no sepulcro, também está vazio. Ele não está mais no sepulcro, ele não está mais no túmulo. Está vazio. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. O trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está ocupado. Nunca esqueça disso. Manjedoura vazia, cruz vazia, túmulo vazio, trono ocupado. Existe um rei, existe um governo, existe um Senhor, existe um Deus. Eu quero falar sobre o que eu vejo na cruz. Quando olhamos para a cruz, que está vazia, o que a gente enxerga nela? O que a gente vê nela? Porque quando você olha para uma cruz, e quando você olha para a cruz de Cristo, você tem que enxergar além dessa cruz. Além dessa cruz. E eu quero começar esse devocional de hoje. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês 2 versículos base para a gente introduzir nesse devocional. O primeiro se encontra em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus se fez homem, e nessa forma humana, está dizendo Paulo, ele se humilhou. Ele se humilhou a si mesmo, ele desceu. Ele que era divino, soberano, Deus, Criador, se fez homem. Continuou sendo Deus. Entenda que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Continuou sendo Deus. Mas ele se humilhou. E ele foi obediente ao propósito divino. Ele foi obediente ao seu plano. Ele foi obediente à sua missão. Mas ele foi obediente até a morte. Ele não foi obediente uma vez só, ele não foi obediente só por um momento. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida. Ele não foi obediente só por alguns minutos. Não. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Era a morte mais humilhante, mais vergonhosa da época. Agora eu quero ler a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, olha essa frase que fantástica. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que nela existia, e depois disso ele assentou-se à direita do trono de Deus. Como eu falei, o trono está ocupado. Agora, eu vou repetir essa frase, presta bem atenção nessa frase. Ele quem? Jesus. Pela alegria que lhe foi proposta,
Ele suportou a cruz. E ele desprezou a vergonha que ele ia passar ali. Porque a cruz era para os ladrões, a cruz era para os homens maus e sanguinários da época, a cruz era para as pessoas de que tinha de pior na sociedade, morriam na cruz. Tanto é que quando Jesus foi crucificado, tinham lá do lado dele, de cada lado, ladrões, que estavam ali pagando pelos atos que tinham cometido. Mas ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Imagina essa cena que Hebreus está contando para mim e para você. Carta aos Hebreus. Imagina Jesus olhando para a cruz, caminhando, indo na direção do lugar onde ele ia ser crucificado, carregando a sua própria cruz. Mas quando ele olha o lugar onde ele ia ser crucificado, ele olha com alegria. Essa alegria que foi proposta para ele, sabe por quê? Porque quando ele olhou para a cruz, Jesus Cristo, quando olhou para aquela situação, para aquela vergonha que ele ia passar, e ele olhou desprezando essa vergonha, quando ele olhou para essa situação, ele olhou além. E quando ele olhou além da cruz, ele viu eu e você. Quando ele olhou para a cruz, ele olhou além da cruz. E quando ele olhou além da cruz, ele nos viu. Ele viu a humanidade. Ele viu o seu propósito. Ele viu a sua missão. Por isso ele se alegrou. A alegria que foi proposta. Aquela cruz, aquela situação, aquele momento que para o homem da época principalmente era uma vergonha absoluta, era um desprezo absoluto. Mas ele olhou para isso tudo. Isso tudo propôs a ele uma alegria imensa, porque ele sabia que ele veio para isso. Gente, o ministério de Jesus Cristo foi tão curto. Foi mais ou menos 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio mudaram a história da humanidade. Porque ele olhou para a cruz. E olhou além dela. E viu eu e você, além da cruz. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. E hoje a gente vai fazer isso nesse devocional. A gente vai olhar além da cruz. E a gente vai ver o que a gente enxerga nessa cruz de Cristo. Sabe, querida, ao ler essa semana, na verdade foi essa semana que eu li, e ontem também, orando a Deus, ler os relatos bíblicos da crucificação, eu consegui enxergar ali, através do Espírito Santo, 7 significados importantes, 7 bênçãos importantes, 7 exigências importantes, ou 7 ensinos importantes para mim e para você. E é isso que a gente vai aprender hoje da parte de Deus. O que eu enxergo na cruz? O que enxergamos na cruz? Eu tenho certeza que depois desse devocional de hoje, quando eu montei essa palavra, ela me abençoou muito. E eu tenho certeza que vai te abençoar. Por isso, esteja com o coração aberto. Evite as distrações. E se entregue plenamente à palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai enxergar a cruz de outra forma. Você vai enxergar o ato de Jesus Cristo de outra forma. E a primeira coisa que encontramos na cruz, a gente vai usar alguns versículos onde tem frases de Jesus Cristo na cruz, onde tem coisas que aconteceram na cruz, que vão me ensinar e te ensinar lições preciosas que devemos carregar para a nossa vida toda. E a primeira coisa que enxergamos quando olhamos para a cruz está em Lucas capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida.
E nesse versículo 43 do capítulo 23 de Lucas, tem uma frase de Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, que ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira coisa que encontramos quando enxergamos a cruz é o perdão. É o perdão. Jesus estava naquela cruz agoniando, sangrando, com a sua carne partida, vertendo sangue, por mim e por você. Os soldados ali completando o serviço. Mas Jesus Cristo olha para o Pai e fala: Pai, perdoa. Perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm noção de quem eles estão crucificando. O meu pecado e o seu pecado crucificou Cristo. Você já olhou nessa perspectiva? O meu pecado e o seu pecado crucificaram Cristo. Mas Cristo diz para mim e para você nesta manhã: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fizeram. Quando olhamos para a cruz, a primeira coisa que enxergamos é o nosso perdão. Aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação. Então, se eu estiver falando aqui com pessoas que estão com sentimento de culpa, se livre desse sentimento, porque eu e você, naquela cruz, fomos perdoados. Naquela cruz fomos perdoados. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquela cruz, Jesus Cristo levou sobre ele toda a nossa condenação, nos perdoando por completo. Você tem que andar nesse mundo e viver a sua jornada de vida de uma pessoa perdoada, de uma pessoa justificada, de uma pessoa redimida. Você tem que andar nesse mundo com essa consciência de perdão. Por isso que devemos perdoar com urgência o próximo, porque fomos perdoados primeiro. Bom dia, Dona Heloísa. Bom dia, Silvana. Bom dia, Ana Paula. Sejam bem-vindas, queridas. Então, a primeira coisa que enxergamos quando olhamos para a cruz é o perdão de Cristo sobre a nossa vida. Então, queridos, sejam rápidos também em perdoar. Se alguém cometeu algum deslize com você, se alguém te magoou, se alguém te entristeceu, libere perdão na hora, seja urgente em perdoar, porque fomos perdoados primeiro. Lembra o que eu sempre comento: só transferimos aquilo que temos, só realizamos no outro aquilo que temos, então só podemos perdoar porque já fomos perdoados. Agora, quem somos nós para não perdoar, se Cristo nos perdoou? Eu vou repetir a frase. Quando olhamos para a cruz, a primeira coisa que enxergamos é o perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O perdão, ele precisa ser oferecido, ele precisa ser aceito, porque dessa forma compreendemos o que Cristo fez. E o que Cristo fez me faz viver com o meu espírito livre, com a minha alma livre, com a minha consciência livre, com a minha vida livre. Essa é a nossa liberdade, não existe mais condenação. Nós nascemos condenados, nós nascemos em pecado, mas em Cristo que disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós podemos viver livremente pela graça de Deus. Então, a primeira coisa que enxergamos na cruz de Cristo é o perdão. Segunda coisa que enxergamos na cruz de Cristo, quando olhamos para a cruz de Cristo, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Também outra frase de Jesus.
E essa frase de Jesus, ele disse para o ladrão. A gente tem o costume de dizer o mau ladrão e bom ladrão, né? Só que não existe, ladrão é ladrão. Então essa frase Jesus disse para um ladrão. E ele disse o seguinte, Lucas capítulo 23, versículo 34. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A segunda coisa que podemos enxergar na cruz de Cristo é a garantia da vida eterna. Você precisa viver com essa certeza, com essa garantia, com essa segurança. Entenda que Jesus Cristo está dizendo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ele disse isso para o ladrão. A garantia, queridos, nos faz enxergar que a gente foi comprado, que a gente foi selado pelo selo do Espírito Santo de Deus. Somos propriedade exclusiva dele. E um dia seremos levados de volta para ele, para viver eternamente com ele. Queridos, não tem uma garantia melhor do que essa. Esse mundo que vivemos, ele vai ter um fim. A nossa existência vai ter um fim. A nossa carne, o nosso corpo vai ter um fim. Mas temos a garantia, por causa da cruz, da vida eterna. Aquele ladrão, ele se arrependeu de uma forma tão profunda, tão genuína, tão verdadeira, que ele, pela garantia de Cristo, pela garantia daquilo que estava acontecendo na cruz, tenha certeza, os ladrões que estavam ali sendo crucificados junto com Cristo, eles não tinham noção nenhuma do que estava acontecendo. Eles não tinham noção nenhuma de que eles estavam participando ali de um momento histórico de mudança da humanidade. Eles não tinham consciência nenhuma do que estava acontecendo. Tanto é que um dos ladrões falou, se tu és o Cristo, se tu é Deus mesmo, desce da cruz e nos tira daqui. E o outro ladrão virou para esse e falou, cala a boca, você não sabe o que você está dizendo. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque somos culpados. Agora este homem, ele nada fez. Ele estava dizendo nessa frase, o ladrão estava dizendo o seguinte, esse homem é justo. Esse homem não tem culpa nenhuma. Só que ele não termina aí a conversa. Esse ladrão que foi para a glória com Cristo, que foi perdoado, que foi justificado e que teve a garantia, ele não termina a frase, ele vira para Jesus Cristo e diz assim, Senhor, ele já reconheceu o senhorio de Cristo. Porque, queridos, quando arrependemos profundamente, quando arrependemos genuinamente, nós reconhecemos o nosso Senhor, nós reconhecemos o nosso Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa transgressão diante daquele que é perdoador. E esse ladrão, ele disse, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que aquele homem que estava sendo crucificado junto com ele era rei. E não pertencia a esse mundo, pertencia a um outro reino. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi tão cheia de misericórdia, tão cheia de compaixão, tão cheia de verdade.
foi uma garantia que abraçou aquele ladrão, dizendo: hoje mesmo, hoje você estará comigo no paraíso. Imagina o alívio, a tranquilidade, a paz de espírito que aquele ladrão sentiu, mesmo estando agoniando naquela cruz. E é assim que a gente tem que viver, queridos, com essa sensação, com essa garantia, com esse alívio de que quando deixarmos esse mundo, quando morrermos, estaremos com o Senhor hoje mesmo no paraíso. Claro, não estou profetizando a morte de ninguém hoje, não é isso, por favor. Mas é vocês entenderem o contexto da história. O contexto da história. Bom dia, Maurício. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, quando olhamos para a cruz, nós vemos o perdão. Nós vemos a garantia de vida eterna. E a gente, quando enxerga essas coisas, a gente precisa viver isso que estamos enxergando. Entenda que a vida com Deus é uma vida de vivência, de experiência. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Precisamos ver realmente, precisamos viver isso profundamente. Essa garantia nos faz viver tranquilos, faz enxergar que a gente foi comprado por um alto preço, que a nossa dívida foi paga, que fomos resgatados, que somos propriedades exclusivas do Senhor e um dia seremos levados para Ele, com Ele, para sempre. O que o ladrão já está desfrutando, o que aquele ladrão que foi perdoado, foi justificado, o que ele já está desfrutando, nós iremos desfrutar também. Isso é uma garantia. Garantia é uma certeza, garantia é uma convicção. Sabe, queridos, eu vou fazer uma pergunta. Responde para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você vive com essa certeza? Você consegue caminhar um dia após o outro com essa consciência de que você é salvo em Cristo? Porque essa certeza que você tem da salvação em Cristo, que é a garantia de que você estará com Ele eternamente. Você tem certeza dessa salvação? Jamais vocês devem colocar na mente: uma vez salvo, sempre salvo. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que pode correr o risco de eu perder a salvação? Pode. Pode. Por isso que a gente precisa vigiar. Por isso que a gente precisa nos santificar dia após dia. Por isso que precisamos ter uma vida correta. Por isso que temos que nos livrar do pecado, do velho homem, da velha mulher. Então você precisa viver com a consciência de que você em Cristo não é mais um homem, uma mulher condenado a perder a salvação. Você tem que viver com essa consciência. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tem que viver com essa consciência de que você é um homem, uma mulher salva em Cristo, por aquilo que você está enxergando na cruz, por aquilo que Cristo fez por você na cruz. Essa garantia que a cruz te dá, aquele ato que Cristo te dá. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A terceira coisa, vocês estão comigo? A terceira coisa que enxergamos quando olhamos para a cruz, que devemos enxergar quando olhamos para a cruz, está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Diz assim, outra frase de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Eu vou repetir e já vou explicar esse contexto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Mulher, eis aí o teu filho.
Filho, eis aí a tua mãe. A terceira coisa que enxergamos na cruz de Cristo é a compaixão. Compaixão. Sabe, a compaixão, ela me faz tirar essa mesquinhez e me faz caminhar no caminho proposto por Deus. O caminho do bom samaritano, o caminho do cuidado, o caminho daqueles que têm compaixão pelo outro. Esse contexto, mulher, eis aí teu filho. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, aos pés da cruz, estava Maria, mãe de Jesus, estava Maria Madalena, aquela que ele expulsou os 7 demônios, e estava João, o discípulo amado. O João é aquele que encostou a cabeça no ombro no momento da última ceia. Era um jovem. Os historiadores dizem que João tinha por volta de 16, 17 anos, quando viveu com Cristo, quando teve a vida com Cristo. Mas Jesus Cristo tinha uma consciência plena que a vida de uma viúva, naquela época, naquele contexto, era uma vida muito sofrida, era uma vida sem oportunidades, era uma vida de desprezo. Provavelmente José já não vivia mais, o pai de Jesus, o pai simbólico de Jesus. E ali a mãe estava perdendo um filho, humanamente falando, e ela ia estar completamente só, desamparada, porque ia estar sem marido, que José provavelmente já tinha falecido. A palavra não conta a história, mas também José some do contexto. E Maria estava ali diante, humanamente falando, não de um Deus, mas estava diante do filho dela, do filho que ela gerou. Mas quando Jesus olha, abaixa a cabeça e olha ali aquela situação, e ele, como Deus, ele sabia do futuro, sabia. Ele vira para aquela mulher e diz, mulher. Ele não chama de mãe, porque ali já não é mais mãe e filho. Ali era um resgate que estava acontecendo da humanidade entre Deus e o mundo. Mas ele vira para a mãe e diz assim, mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, João está com você. João vai continuar com você. João vai te sustentar, João vai te dar todo o apoio, João vai te dar todo o suporte. E ele vira para João e fala, eis aí a sua mãe, como se estivesse falando, olha, cuida dela, sustenta ela, não desampare, porque a vida de viúva, a vida de uma mulher sem filhos, nesse contexto, nessa cultura judaica, é terrível. Sabe o que é isso? É compaixão, é misericórdia. E a história diz, a palavra de Deus diz que depois desse dia, Maria foi morar com João. Eles começaram a viver na mesma casa, e ela como mãe cuidando dele, e ele como filho cuidando da mãe. Isso é compaixão, isso é amor, isso é preocupação com o próximo. A cruz nos ensina isso. Então, queridos, abrace o outro, tenha amor pelo outro, tenha compaixão pelo outro, cuide do outro. Todos aqueles que o Senhor levar até você, tenha compaixão, tenha misericórdia, porque a cruz nos ensina isso. A cruz nos ensina isso. Então essa é a terceira coisa que encontramos na cruz, ao olharmos para ela. Quarta coisa que encontramos na cruz, ao olhar para a cruz, está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Outra frase de Jesus, que diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? Olha o ponto que Jesus Cristo chegou na sua agonia na cruz. Ele diz, lama sabachthani, traduzindo,
meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O que vemos na cruz, quando olhamos a cruz nesse contexto, vemos a angústia de um homem que estava levando sobre ele todo o pecado da humanidade, inclusive daqueles que ainda iriam nascer, ou seja, eu e você. Teologicamente, Deus, que não compatua com o pecado, que não consegue viver no pecado, porque Ele é santo, diz que nesse momento Deus virou as costas para a cruz. Porque Deus, olhando para a cruz, Ele estava vendo o Filho assumindo todo o peso do pecado. Deus, olhando para a cruz, Ele estava vendo Jesus Cristo carregado de pecado. E ali Ele estava cumprindo uma sentença. Que sentença era essa? O salário do pecado é o quê? A morte. Essa morte que era minha, essa morte que era sua, caiu sobre Jesus Cristo. Caiu sobre Jesus Cristo. Então, nesse momento, Jesus Cristo, que tinha os olhos espirituais, que enxergava além daquilo que enxergávamos, Ele não achou o Pai. Ele não viu o Pai. E aí bateu aquele desespero, aquela angústia, e ele clamou em alto e bom tom: Lama, lama sabachthani. Ele falou: meu Deus, por que me abandonou neste momento de agonia, de aflição? Claro que ele entendeu, porque estava sobre ele todo o pecado, todo o pecado. E para o pecado ser perdoado, para o pecado ser absolvido, para o pecado ser justificado, para o pecado ser redimido, só podia ser feito com derramamento de sangue. Só podia ser feito com derramamento de sangue. Por isso que quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, quem está acompanhando a leitura bíblica anual comigo está vivendo essa parte aí, está passando por essa parte. Lá no Antigo Testamento, se eu quisesse um perdão dos meus pecados, eu tinha que levar para o sacerdote um animal sem defeito, um animal puro, para ser sacrificado no altar do tabernáculo, no altar do templo. Ali o animal era degolado, ali o animal era sacrificado, o sangue escorria para que eu pudesse ser perdoado. Isso já estava apontando para Cristo. Porque para o perdão dos pecados tem que haver derramamento de sangue. Só que quando Jesus Cristo veio ao mundo, João Batista entendeu muito bem isso. E ele olhou para Jesus Cristo e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava associando, porque aquele povo que estava ali, os judeus que estavam ali com João Batista, aquela cultura, sabia qual era a função de um cordeiro. Porque no Velho Testamento eles aprenderam também que os seus pais, a sua descendência, vamos dizer assim, toda vez que pecava tinha que levar um cordeiro. Tinha que levar um cordeiro diante dos sacerdotes, para eles sacrificarem aquele cordeiro, para aquele sangue ser derramado, para Deus aceitar esse sacrifício.
e perdoar. Então, João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi exatamente o que fazia com aqueles cordeiros para a remissão dos pecados. Ele ali foi moído. Ele ali verteu o sangue até a última gota para perdoar o meu pecado e perdoar o seu pecado. Só que esse sacrifício ele foi suficiente, ele foi único. Hoje não precisa mais pegar animais e sacrificar, porque o sacrifício, a expiação de Cristo, ela foi suficiente para redimir o meu pecado e redimir o seu pecado. Só que isso foi através de uma angústia, Angústia faz da minha vida cristã, entenda isso, angústia faz da minha vida cristã uma vida de clamor e oração. Essa angústia nos move a clamar e a orar a Deus de forma incessante, pedindo perdão, pedindo graça, pedindo salvação. Amém? Vocês estão comigo? Então a angústia é uma coisa que enxergamos na cruz. E essa angústia ela deve nos mover a ter uma vida de oração, a ter uma vida de clamor, a ter uma vida de entrega, a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. A quinta coisa, já estamos terminando, caminhando para o final do devocional, a quinta coisa que vemos na cruz está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Outra frase de Jesus. Uma frase curta, mas cheia de significado. Em determinado momento na cruz, Jesus Cristo diz assim: tenho sede. Tenho sede. O que vemos na cruz, a quinta coisa que vemos na cruz, é o sofrimento. É o sofrimento. Esse sofrimento me faz lembrar das palavras de Jesus que diz que no mundo passaríamos por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão enfrenta lutas, necessidades, tempestades, desertos, vales, sofrimentos. Ele passa por essa tenho sede. Humanamente falando, Jesus já não estava mais aguentando. Eu li um livro, eu acho que eu tenho ele aqui, não sei se eu tenho ele aqui na minha estante, mas eu tenho um livro que eu li já há muitos anos atrás, e se você quiser adquirir esse livro, eu não sei se encontra ele ainda para venda, talvez num sebo, É um livro que é assim, a crucificação, segundo um cirurgião, a crucificação segundo o cirurgião, segundo o médico. Ele detalha plenamente a crucificação de Cristo como homem, o que ele suportou, o que ele sofreu, porque esse cirurgião que conhece o corpo humano, que sabe como o corpo humano sente, como o corpo humano vive, ele explica a crucificação de Cristo detalhadamente, essa agonia, esse sofrimento, humanamente falando. E esse sofrimento foi completamente profundo, ao ponto dele clamar por sede. Ele não estava aguentando mais. E quando a gente sente sede, é que a gente está chegando no nosso limite. Quando a gente sente sede, a gente está chegando no nosso limite. Por isso que a gente deve beber água sem sede, para não deixar chegar nesse limite. Tenho sede disso, Senhor. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o sofrimento. Sexta coisa que vemos na cruz. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Outra frase de Jesus. Está consumado. Tetelestai. Traduzindo,
do grego, está consumado. O que enxergamos na cruz, quando olhamos para a cruz, é a vitória, é a conclusão, é o fechamento de tudo aquilo que Jesus Cristo veio fazer neste mundo. A vitória é a certeza de que tudo já está feito, tudo já está concluído. E o nosso trabalho, como filhos de Deus, é descansar nessa vitória. Gente, essa palavra está consumado. É a vitória da nossa vida. Entenda que todas as aflições, todos os sofrimentos, todas as lutas, tudo aquilo que você enfrenta já foi vencido. Já foi vencido na cruz do Calvário. Então, toda tempestade que você passar, olhe para ela como ela já sendo vencida, ela já foi vencida. Quando Jesus Cristo diz está consumado, ele disse: o que eu vim fazer eu fiz até o fim. Agora eles são salvos, eles são perdoados, eles são vitoriosos, eles são realizadores, eles são conquistadores, eles são filhos, eles são filhas, eles estão livres, eles estão libertos. Eles não estão mais condenados, eles estão em mim, eles vão viver em mim. Então, queridos, tenha uma vida, tenha uma conduta de um homem e de uma mulher vitoriosos. Você não vai vencer, você já venceu. Você não vai conquistar, você já conquistou. Você não vai viver, você já vive. Você não vai ser filho, você já é filha. Vocês precisam enxergar as coisas como já são e não que serão. O problema do ser humano é que ele fica pensando como vai ser, se vai ser. Não, já é. Já foi consumado. Já foi pago. Você precisa olhar para a sua vida assim, ela já é. Ela não será. A vitória já é uma realidade, ela não é uma possibilidade. Ela é uma realidade. Ah, pastor, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Eu não faço a mínima ideia. Mas essa luta ela já foi vencida. Você vai chegar do outro lado. Você vai sair disso mais maduro. Você vai sair daí mais madura. O seu caráter vai sair mais trabalhado, mais forjado. Você vai ser uma pessoa melhor depois disso, porque você já venceu. Cristo já venceu por você. Então comece a olhar a vida dessa forma. Não será, já é. Ah, eu vou vencer. Não, você já venceu. Ah, eu vou superar. Não, você já superou. Ah, isso vai acontecer? Não, já aconteceu. Você precisa viver nessa perspectiva. Pense nisso. Isso significa estar consumado. Está consumado. Essa é a frase, vamos dizer assim, bombástica da cruz. Eu fico imaginando o diabo quando escutou isso. Quando ele escutou, porque o diabo achava que a morte na cruz ia ser o fim. Ia acabar com tudo e o diabo ia reinar. Mas quando o diabo escuta isso, eu imagino ele completamente desesperado. Porque está consumado, está feito. Eu derramei o meu sangue por eles. Eu me entreguei por eles. Eu venci por eles. Só faltou ele dizer na cruz, vou ressuscitar por eles. Ele não falou, mas ele fez. Ele cumpriu. Por isso, em Cristo ressuscitaremos. Por isso, em Cristo teremos a vida eterna. Por causa do terceiro dia.
A morte não conseguiu deter o meu Senhor e o meu Salvador, o seu Senhor e o seu Salvador. Então, queridos, viva nessa perspectiva. Quando você olhar para um problema, mentalize na sua mente o seguinte: está consumado. Quando você começar a enfrentar um desafio, mentalize na sua mente: já está consumado. Quando chegar um grande problema, quando se levantar um grande gigante, quando chegar um grande sentimento que te deixa abatida, abatido, deprimido, mentalize na sua mente: está consumado. Está feito. Olhe para a cruz e veja essa frase: está consumado. E a última coisa para encerrarmos esse devocional que enxergamos na cruz, é a renúncia. É a renúncia. Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 46, que diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A renúncia é viver a cada dia carregando sua própria cruz, negando a si mesmo, encontrando vida em Cristo e vivendo nele. Bom dia, Tino. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Renuncie a sua vida e viva a vida de Cristo. Renuncie as suas vontades e viva a vontade de Cristo, de Deus, na sua vida. Renuncie os seus sonhos e viva os sonhos de Deus. Renuncie os seus desejos e viva os desejos de Deus. Renuncie os seus planos e viva o plano de Deus. Olhamos para a cruz e vemos a renúncia. Renúncia é você tomar sua própria cruz. Jesus Cristo disse: quer me seguir? Quer me seguir? Tome a sua cruz, tome a sua aflição, tome os seus problemas, tome os seus questionamentos, tome a sua fragilidade, tome a sua limitação. Levante isso numa cruz e me segue. Porque quando você levanta tudo isso numa cruz, você vai entender que isso já foi consumado. Você vai entender que isso já foi resolvido. Você vai entender que isso já foi vencido. Então toma essa cruz com tudo isso que eu já venci por você. Carrega isso, carrega essa vitória e me segue. Isso é renúncia. A renúncia, ela tem que ser uma coisa tão real na minha vida e na sua vida. Ao ponto de eu e você chegarmos como Paulo e dizer: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Queridos, a minha vida, a sua vida, ela tem que ser em Cristo, com Cristo e por Cristo. Olhe para a cruz. Enxergue a garantia de vitória na cruz. Enxergue a angústia, o sofrimento, a renúncia na cruz. Enxergue essa entrega na cruz. Olhe para a cruz, enxergue além. Como Cristo fez, ele olhou para a cruz e enxergou além da cruz. E lá ele enxergou eu e você. Entenda que essa eterna cruz, ela precisa ser carregada todos os dias. E entender o motivo dela. E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim:
capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não viva mais por você, porque Cristo morreu por você. Viva por Ele. Morra todo dia por Ele. Se renuncie todo dia por Ele. E deixe a vida de Cristo ser a sua vida. Nunca deixe de olhar para a cruz. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. O que eu vejo na cruz de Cristo. Que Deus possa abençoar vocês profundamente com essa palavra. Que Deus possa derramar sobre vocês a graça, a sabedoria e que essa palavra produza em vocês vida. Vida. Entenda que nós somos templos do Espírito Santo. E quando renunciamos à nossa vida, deixamos a vida do Espírito viver em nós. E tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que realizamos, irá glorificar o nome de Deus. Porque nascemos para isso, para glorificar a Deus. Seja a luz onde você estiver. Seja sal onde você estiver. Seja o Cristo onde você estiver. Você sabe o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos. Eu e você somos um Cristo vivendo nesse mundo. As pessoas devem olhar para mim e para você e enxergar o Senhor. As pessoas devem olhar para mim e para você e enxergar a cruz. Reflita a glória de Deus por onde você passar. É isso que Deus deseja. Existe uma frase de Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas desse século. Billy Graham, um certo dia, ele disse: nós, cristãos, verdadeiros cristãos, homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, que vivem o Evangelho, que têm uma experiência, não é só discurso, não é só blá blá blá, vivem uma experiência com Cristo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu e você somos a Bíblia que o mundo lê. Por onde você passar, as pessoas vão estar te lendo. Nunca esqueça disso. Por onde você passar, as pessoas vão estar te lendo. Você e eu somos a Bíblia que o mundo lê. Amém? Vamos orar? Passamos um pouquinho do horário, mas se fez necessário. A palavra hoje eu falei para vocês que ia ser um pouco profunda e eu precisava não deixar passar nenhum detalhe aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Amém? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer nesta manhã diante de Ti, diante do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Estamos aqui não por vontade própria, mas estamos aqui porque o Teu Espírito nos acordou e nos trouxe nesta manhã para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra e para viver a Tua palavra. Obrigado, Senhor, para nos fazer enxergar a cruz de outra forma.
Obrigado por nos fazer ver os elementos da cruz que crucificou o teu Filho amado Jesus, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus por isso. Está vivo e é por isso que temos vida, porque a vida de Cristo está em nós. Obrigado. Obrigado por nos ensinar através da tua palavra de uma forma tão clara, tão objetiva, tão direta, o que significou aquela cruz, o que significou aquele sofrimento, o que significou esse grande amor que foi entregue por nós naquela cruz. Que possamos entender cada passo, cada detalhe, cada frase que o seu Filho disse na cruz do Calvário. Que possamos nos entregar, que possamos perdoar, que possamos ter a garantia da salvação, que possamos ter compaixão, que possamos enxergar a angústia do seu Filho, mas que o Senhor o guardou. Que possamos enxergar o sofrimento também, mas que houve um alívio, houve um resgate, uma justificação. Por causa dessa cruz somos livres, por causa dessa cruz somos filhos e filhas. Por causa dessa cruz, podemos viver em paz. Por causa do estar consumado, já somos vitoriosos. Não vamos vencer, já vencemos. Não vamos viver, já vivemos. Estamos vivendo dia após dia. Obrigado, Senhor, por esse teu grande amor. Não temos como retribuir, não temos como pagar. Por isso, receba nesta manhã a nossa vida como uma oferta agradável a Ti. Receba a nossa vida, Senhor, como uma entrega plena. E faça da nossa vida a Tua vontade, aquilo que o Senhor quiser. Eu não quero mais, Senhor, tomar as rédeas da minha vida, não. A minha vida te pertence, Senhor, a nossa vida te pertence. Receba a nossa vida. Cuida, guarda, protege, guia. A vida é tua. O Senhor é o dom da vida. O Senhor é a vida plena. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que a vida de Cristo seja a nossa vida. Por isso, Pai, nos ajuda. Nos dê graça suficiente. Nos dê sabedoria suficiente para viver cada momento da cruz, para entender cada momento da cruz e para vivermos plenamente os teus planos para a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por esta palavra que nos enche de esperança, que nos dá certezas e garantias no Senhor. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra que foi dita hoje através da tua boca, Senhor, do teu Espírito, penetre o coração de cada um deles e que seja isso gravado, seja isso marcado, e que eles possam desfrutar desse ensinamento que tivemos hoje, que isso produza frutos no coração deles, que eles possam continuar firmes, alicerçados nesta palavra, que esta palavra ecoe durante o dia de hoje, e que eles possam sempre, em qualquer desafio que enfrentarem, qualquer luta, qualquer desencontro, qualquer voz contrária, eles possam trazer na mente: está consumado, está consumado. A vitória já é uma garantia, a vitória já é uma certeza. Pai, que a tua boa mão os abençoe em tudo. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, onde eles estiverem, eles possam ser extremamente abençoados. Cuida, guarda, protege, e que eles possam realizar essa vida que há em Ti, diariamente, na Tua presença. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, que esta palavra seja vida neles, que esta presença que sentimos aqui seja uma realidade na vida deles. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos conduza, nos oriente, nos abençoe, que a Tua graça, o Teu favor e as Tuas bênçãos estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por vocês estarem aí sempre juntos, caminhando junto comigo, né? Vocês me fortalecem sempre. Isso é muito bom. E amanhã, se Deus permitir,
estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. E vamos continuar firme com os nossos grupos, os nossos devocionais. Hoje vamos ler o Salmo 109, vamos continuar lendo, e no grupo lá da leitura bíblica anual já vamos continuar. Estamos aí no livro de Levítico. Começamos Levítico ontem e hoje vamos continuar com os comentários bíblicos e assim por diante. Tá bom? Então, tenham um bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês, que o amor de Deus os acompanhe no dia de hoje. E eu que agradeço, Zaguete, pela presença de vocês. E vamos juntos, vamos caminhando, tá bom? E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui. Que esse mês de fevereiro seja um mês extraordinário na vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do mês, então que esse mês seja um mês extraordinário para vocês, o melhor mês da vida de vocês. Que vocês possam desfrutar da graça, da presença, do amor de Deus, e que Deus possa fazer desse mês um mês marcante na vida de vocês, onde tudo já está consumado, onde tudo já foi conquistado em Cristo. Amém? Que Deus os abençoe, querido, e até amanhã. Se Deus quiser, fiquem com Deus.